Depois de renascer, toda a família pode ouvir meus pensamentos. Será que devo contar ao pai? O filho adotivo que ele trata com tanto carinho. Na verdade, é o filho bastardo da minha mãe. Eu vi meu pai pegar na mão do filho bastardo. E de repente tremer. Melhor não contar à segunda irmã. Ele foi deliberadamente destruído pela minha mãe. Eu vi a segunda irmã, viciada em jogar videogame. O celular dela de repente ficou quente. Se a irmã mais velha soubesse que a perna dela foi atropelada por alguém contratado pela mãe, será que ela ficaria muito triste? Eu vi a irmã mais velha na cadeira de rodas. Até os fios de cabelo dela estavam soltando fumaça. Que conflito! Se eu deixar que eles saibam que tudo isso que minha mãe fez foi apenas para se casar com um amigo de infância dela, será que esta família vai se desfazer? Eu vi o olhar de toda a família para minha mãe mudar completamente. Na vida passada, eu só discuti um pouco com o filho adotivo da família. E minha mãe, cruelmente, me empurrou da janela do 13º andar, fazendo com que eu morresse na hora. Depois de morrer, não desapareci imediatamente, mas me transformei em uma alma. E fiquei ao lado da minha mãe. Então, descobri todos os segredos dela. Ela se casou com meu pai apenas para subir na vida. Na verdade, ela já tinha um homem que amava. E ainda deu a esse homem um filho, que é o nosso filho adotivo, Gabriel Santos. Minha mãe, desde que se casou com meu pai, sempre esteve tramando como tomar posse dos bens da família do meu pai. E então, com um homem que ela ama, e o seu filho querido, formaram uma família rica e feliz. Mas, para minha surpresa, eu renasci. Renasci exatamente no dia em que minha mãe trouxe Gabriel Santos para ser adotado em casa. Gabriel, não vai logo chamar de pai? Minha mãe levou Gabriel Santos até meu pai, e rapidamente o chamou. Gabriel Santos não ousava olhar diretamente para ninguém, como um servo assustado. No braço que ela expôs sem querer, viam-se marcas de chicotadas. Era exatamente essa aparência, inofensiva e resignada, que fez meu pai, ao primeiro olhar, sentir compaixão por ela. Depois disso, tratou-a como se fosse sua própria filha, até melhor do que me tratava, com medo de não lhe dar o suficiente. No momento em que meu pai estendeu a mão para puxar Gabriel Santos, o que faço? Devo contar ao papai que Gabriel Santos é, na verdade, o filho bastardo da minha mãe. Vi a mão do meu pai segurando a de Gabriel Santos, tremendo visivelmente. Ele olhou em volta. Por fim, olhou para mim. Pisquei os olhos, com uma cara de total inocência. Meu pai franziu a testa, achando que estava tendo alucinações. Em seguida, Gabriel Santos vai se apoiar no ombro do meu pai, chorar amargamente, ganhando assim a simpatia do pai. No segundo seguinte, eu vejo Gabriel Santos. Você afaga Gabriel Santos para consolar. Neste momento, ela simplesmente não consegue chorar. O olhar dela fica me observando. Lucas Almeida. Você está falando? Não, nada. Eu nego, e imediatamente penso. Não posso deixar meu pai saber que renasci. Ele certamente me veria como um monstro. Meu pai arregala os olhos como sinos de bronze, com uma expressão incrédula. Nesse momento, minha mãe se aproxima com boas intenções, consolando Gabriel Santos. Gabriel, pare de chorar. A partir de agora, esta é sua casa. E então virou-se e disse para mim. Lucas Almeida, leve Gabriel para relembrar um pouco o quarto dele. Ah, eu prometi prontamente, murmurando baixinho em pensamento. Daqui a pouco, Gabriel Santos. Eu caí da escada. E então disse que fui eu quem o empurrei. Como esperado, Gabriel Santos andou comigo até a metade do caminho. De repente, rolou escada abaixo. Minha mãe correu até ele imediatamente, abraçou Gabriel Santos e perguntou, tensa. Gabriel, o que tem? Não culpes o irmão Lucas Almeida. Fui eu que escorreguei e caí das escadas por acidente, disse Gabriel Santos, com dor. A minha mãe virou-se para mim e disse, severa. Lucas Almeida. O Gabriel, daqui em diante, será seu irmão mais novo. Como você pode atacá-lo? Será que nós te mimamos demais desde criança? Você é capaz de fazer qualquer maldade. Meu pai também se aproximou neste momento. Obviamente não tão agitado quanto minha mãe. Gabriel Santos, ao ver meu pai, apressou-se em dizer, pai, não repreenda o irmão mais velho. Eu sei que ele está apenas temporariamente. Não conseguem aceitar a minha chegada. Afinal, antes ele era o único filho em casa. Eu consigo entender. Na vida passada, Gabriel Santos era assim. Conseguiu fazer meu pai ter preconceito contra mim, convencendo de que não tenho compaixão.
E depois Gabriel Santos me caluniou ainda mais, fazendo meu pai ficar cada vez mais decepcionado comigo. Assim, ele passou a favorecer apenas ele. Desta vez, pensei comigo mesmo. Acabou, acabou. Vou ser repreendido pelos meus pais de novo. Não importa como eu explique. Eles não vão ouvir. É melhor eu não dizer nada. Eu vi o olhar do meu pai para mim, carregando essa culpa e tristeza. No momento seguinte, meu pai deu um tapa, que bateu forte no rosto de Gabriel Santos, deixando-o completamente atordoado. Eu vi minha mãe também ficou paralisada, sem reação por um momento. Meu pai disse furiosamente: acabei de ver claramente. Você mesmo caiu. Você ainda calúnia Lucas Almeida. Não é à toa que você foi adotado e devolvido. Quem é digno de pena tem suas falhas. Adotar Gabriel Santos. Claro que foi decisão da minha mãe. Minha mãe disse que quando fazia caridade no orfanato, viu um menino muito lamentável, que já tinha sido adotado antes, mas foi abusado por aquela família. Não aguentou e quis levá-lo para casa. E disse que em casa eu era o único menino. Trazê-lo faria companhia a mim. Meu pai não resistiu à insistência da minha mãe. Concordou. Originalmente, minha mãe e Gabriel Santos tinham tudo preparado, mas não esperavam que no primeiro dia já revelariam a farsa. Claramente, minha mãe até se colocou deliberadamente na frente do meu pai, justamente com medo que ele visse a verdade. Gabriel Santos ficou atordoado com o susto do meu pai. Só pôde pedir ajuda à minha mãe. Minha mãe apressou-se a explicar. Gabriel sempre foi abusado por outros. Falta de segurança. Então talvez sobre algumas coisas tenha tido algumas ilusões. Tudo é mal entendido. Você vê, está exagerando tanto. Não assuste a criança. Meu pai estava prestes a desmascarar o plano da minha mãe. De repente ouviu novamente meus pensamentos. Se ele desmascarasse minha mãe agora, ela não admitiria, e ainda alertaria o inimigo. Afinal, minha mãe agora detém muitas ações da empresa. Meu pai ficou atônito. Eu disse novamente em pensamento: as duas irmãs com certeza estarão do lado da minha mãe. Normalmente, a mãe é uma mãe bondosa. O pai é um pai severo. Se realmente houver uma briga, talvez as duas irmãs ajudem a mãe. Meu pai ficou em silêncio. Acho que fiz sentido no que disse. Ele se esforçou para controlar sua raiva. E disse para minha mãe e Gabriel Santos: isso. Não quero que aconteça uma segunda vez. Gabriel Santos acenou obedientemente com a cabeça, ainda com a aparência de ter sofrido uma enorme injustiça. Tio Wu, leve-o para o quarto. Meu pai ordenou diretamente. O mordomo, tio Wu, apressou-se em levar Gabriel Santos para cima. Minha mãe ainda queria explicar ao meu pai. O objetivo, é claro, era fazer meu pai aceitar mais rápido e gostar de Gabriel Santos. Mas desta vez, meu pai pegou minha mão, sem olhar para trás, e foi embora da frente da minha mãe. Minha mãe, com uma expressão confusa, olhou para a figura do meu pai. Normalmente, bastava ela mimar meu pai, que ele ficaria radiante. Agora, por que de repente ele está ignorando ela? Eu olhei para trás e vi sua expressão, e não pude evitar um sorriso frio. Ela ainda não sabe que seus dias de glória estão chegando ao fim, não é? Meu pai me levou para o quarto. Ele me olhou seriamente. Lucas Almeida, diga ao pai. Você sabe de alguma coisa, não é? Sobre sua mãe. Com expressão inocente, balancei a cabeça rapidamente. Não sei. Mas no coração, eu dizia: não posso dizer. Se eu disser, papai vai ficar decepcionado. Na vida passada, eu descobri que a mamãe veio com um tio. Depois de contar ao papai, papai disse que eu, ainda pequeno, já inventava boatos. Papai também disse que eu não tinha compaixão. Disse que era só a mamãe ter um pouco mais de carinho. Eu queria causar confusão. Eu tinha tanto medo de que papai não me amasse mais. Eu vi que os olhos do meu pai ficaram vermelhos na hora, cheio de dor e culpa. Ele disse: Lucas Almeida, você é filho do papai. Pai, você é quem mais se importa comigo nesta vida. E eu também te adoro muito, pai. Estou muito emocionado. Caminhei até ele e o abracei com força. Meu pai não me forçou a dizer mais nada. Mas depois disso, eu pude sentir claramente que meu pai, em relação à minha mãe, e também ao Gabriel Santos, se distanciou. Toda vez que Gabriel Santos tentava agradar meu pai ignorava completamente. Minha mãe fazia favores ao meu pai. Ele também respondia com indiferença. Até mesmo meu pai, que normalmente não ia muito à empresa, nesse período passou a ir com frequência. Eu vi minha mãe e Gabriel Santos. Depois do jantar, eles se escondiam num canto e falavam baixinho.
Gabriel Santos disse. Mãe, você não disse que esse homem é fácil de agradar? Mas não importa o que eu faça, ele é frio e distante comigo. Por que isso? Minha mãe disse. Não sei o que está acontecendo. Ele parece outra pessoa. Talvez esteja entrando na menopausa. Mal-humorado, deixa ele para lá. Amanhã a sua segunda irmã volta de férias de inverno. Ele é muito sem noção. Você primeiro conquista ele. Está bem, Gabriel Santos concordou. Você precisa substituir Lucas Almeida neste lugar o mais rápido possível. Assim que você se tornar o xodó da família. Depois será fácil conseguir a herança desta casa. Aí poderemos trazer seu pai para aproveitar a vida. Minha mãe recomendou. Pode ficar tranquila, mãe. Esse inútil criado em estufa, Lucas Almeida. Como poderia ser páreo para mim? Logo serei valorizado por toda a família. Gabriel Santos estava confiante. Na vida passada foi realmente assim. Não só não desconfiei de Gabriel Santos, como também, sob a lavagem cerebral da minha mãe, o tratei como um irmão de sangue. Mas ele sempre conspirava contra mim e me caluniava, fazendo toda a família achar que eu era mesquinho. Até que no fim só valorizavam ele. Mas nesta vida, ela não terá essa sorte. No meio-dia do segundo dia, minha segunda irmã, Manuela Almeida, voltou para casa das férias de inverno. Ela é uma garota gorda de 100 quilos. Nunca se exercita. Só gosta de comer junk food. Também não estuda. Passa o dia todo jogando. A faculdade que frequenta foi comprada pela família. Aos olhos dos outros, minha segunda irmã é considerada um fracasso. Meu pai nunca imaginou que ela se tornaria assim. Mas na verdade, ele gastou muita energia na educação da minha irmã mais velha. Minha segunda irmã ficou principalmente sob os cuidados da minha mãe. Minha mãe sempre dizia para minha segunda irmã que a irmã mais velha segurava as pontas em casa. Ela só precisava ser uma herdeira rica e sem preocupações. Aos poucos, minha segunda irmã não ouvia mais nada disso. Só sabia viver à toa, esperando a morte. Segunda irmã, Gabriel Santos foi o primeiro a ir recebê-la. Ele se aproximou do ouvido dela e sussurrou. Ouvi da mãe que você adora batatas fritas, frango frito, tiras apimentadas, macarrão instantâneo. Comprei tudo cedo e coloquei no seu quarto. Também comprei a Coca-Cola que você gosta. Não conte ao pai. Vi a surpresa nos olhos da minha segunda irmã. Meu pai não permite essas coisas em casa. Toda vez que ela volta, ele revista a bagagem que ela traz. Não dá a menor chance para ela comer essas comidas. Antes era minha mãe quem comprava escondido. Agora é Gabriel Santos. Senti claramente que minha segunda irmã, de repente, passou a gostar muito de Gabriel Santos. Até ela ouvir meus pensamentos. Vendo a cena da minha segunda irmã e Gabriel Santos tão próximos, eu torci o nariz. E pensei, minha segunda irmã já está tão gorda. E ainda vai comer essas porcarias. Será que vai ser uma gorda morta de fome a vida inteira? Vi o sorriso cheio de gordura no rosto dela. De repente, o clima esfriou. Ela virou a cabeça. Fixou o olhar em mim, me encarando de olhos arregalados. A lógica de que comida processada faz mal. Até criança de 3 anos sabe. Ela nunca pensou. Por que a mãe e o Gabriel Santos davam esse tipo de coisa para ela comer? O que você está dizendo? Minha segunda irmã me perguntou irritada. Eu não disse nada. Com cara de inocente. Minha segunda irmã também ficou surpresa, porque realmente não me viu abrir a boca. No momento seguinte, ouviu minha voz novamente. É melhor não contar para a segunda irmã. Ela foi criada para ser inútil de propósito pela minha mãe. Minha segunda irmã me olhou ainda mais chocada. Continuei pensando. Mas, será que a segunda irmã, por comer tanto lixo processado, vai ter câncer de esôfago e no fim morrer magra como um palito? Minha segunda irmã arregalou os olhos, me olhando incrédula. Virei e fui embora. Enquanto andava, pensava, que se dane, deixa ela se aproximar da mãe e do Gabriel Santos. Afinal, depois que o Gabriel Santos apareceu, ela também deixou de me amar. Lucas Almeida. Minha segunda irmã me chamou. Virei. O que foi, segunda irmã? Você. Ela hesitou. Talvez por um segundo. Achou que estava tendo alucinações. Ela disse. Trouxe um presente para você. Antes do Gabriel Santos vir para esta casa, eu era o xodó da família. Todos me mimavam. Até minha segunda irmã, que quase nunca voltava para casa, também não era exceção. Fui devagar até lá. Minha segunda irmã me entregou um tênis edição limitada. Gostou? Eu assenti com a cabeça, mas não com entusiasmo, pensando comigo mesmo. Agora é tão bom para mim. Mas daqui a pouco,
Só vai ser bom para o Gabriel Santos. Até este par de tênis. No final, será roubado pelo Gabriel Santos. Como pode? Foi a segunda irmã quem te deu. Minha segunda irmã acabou de falar. Gabriel Santos de repente interrompeu. Uau! Que legal! Nunca vi na minha vida um tênis tão bonito. É como um sonho. Minha segunda irmã olhou para Gabriel Santos com um pouco de irritação. Gabriel Santos disse com um olhar de inveja. Irmão Lucas Almeida é tão feliz. Segunda irmã é tão boa para o irmão. Se eu pudesse ter um tênis tão bonito para jogar bola comigo, com certeza eu seria o menino mais feliz do mundo. Na vida passada, Gabriel Santos usou exatamente essa aparência inocente e patética para fazer minha segunda irmã generosamente me convencer a dar o tênis para ele, dizendo que depois compraria outro para me compensar. Na verdade, depois que dei para Gabriel Santos, minha segunda irmã nunca mais me comprou nada. Todo o carinho dela por mim foi roubado por Gabriel Santos. Neste momento, sem esperar a segunda irmã falar, eu simplesmente entreguei o tênis para Gabriel Santos. Você gostou? Então pode ficar com ele. Pensando comigo mesmo. De qualquer forma, se eu não der, a segunda irmã vai me convencer a dar. Não quero deixar a segunda irmã numa situação difícil. Gabriel Santos ficou radiante de alegria. Sério mesmo. Obrigado, irmão. Naquele momento, eu pensei, resignado. Gabriel Santos vai sujar e estragar os sapatos de propósito, e depois me acusar de ter sido eu. Como na vida anterior, eu entreguei a caixa de sapatos na mão dela. Assim que soltei, a caixa caiu direto no chão. Os tênis rolaram para fora, caindo exatamente na poça de lama ao lado. Junto com isso, veio a voz desesperada de Gabriel Santos. Sapatos tão bonitos. Como é que ficou sujo? Aquilo que sempre desejei desde criança, até nos meus sonhos. Enquanto se sentia injustiçado e me questionava. Irmão, mesmo que não queira me dar, você não pode jogar no chão de propósito. Dizendo, Gabriel Santos disse para minha segunda irmã. Segunda irmã, por favor, não culpe o irmão. Ele certamente foi sem querer. Por que eu culparia Lucas Almeida? Minha segunda irmã, sem entender, olhando para Gabriel Santos, ainda com uma missão. Gabriel Santos está um pouco constrangido. Também não consegue entender. Ele reflete. Nesse momento, a segunda irmã me repreenderia, dizendo que sou mesquinho, mas não esperava que a segunda irmã retrucasse assim, fazendo com que as falas que ela havia preparado não pudessem ser ditas. Não pegar o sapato foi seu erro. A culpa é sua. Por que culpar Lucas Almeida? Sim. Quando o irmão me passou, ele jogou de propósito no chão. Gabriel Santos explica em voz baixa. Lucas Almeida diz generosamente. Não tem problema. Não vou me importar. Você ainda se importa? Que cara você tem para se importar? Você fez algo errado. Você não só não se arrepende, e ainda fica criando confusão. Qual é a sua intenção? Minha segunda irmã falou bem alto. Gabriel Santos ficou com o rosto vermelho por causa do que minha segunda irmã disse. Quem mandou você vir para minha casa? Vá embora. De onde veio? Volte para lá. Esta casa não te recebe bem. Enquanto falava, minha segunda irmã já ia partir para a agressão, puxando Gabriel Santos. Gabriel Santos, assustado, começou a gritar como uma criança. Minha mãe, a princípio, queria dar espaço suficiente para Gabriel Santos ganhar a simpatia da minha segunda irmã. Por isso, propositalmente não ficou na sala. Meu pai também tinha ido para a empresa e ainda não voltou. Nesse momento, minha mãe, ouvindo o barulho, saiu correndo. O que está acontecendo? Manuela Almeida. Como você pode tratar seu irmão assim? Minha mãe falou com severidade. Minha segunda irmã gritou de volta para ela. Ele não é meu irmão. Lucas Almeida é que é meu irmão. Foi você quem o trouxe, não foi? Mande ele embora agora. Que absurdo você está dizendo? Gabriel veio para nossa casa. Já é parte da família. Você já é tão grande. Como ainda é tão sem noção? Minha mãe repreendeu. Puxou Gabriel Santos para perto dela. E ainda por cima, seu irmão preparou um lanche para você, arriscando ser descoberto pelo seu pai, para comprar para você. E você ainda é tão ingrata. Quando minha mãe falou do lanche, vi minha segunda irmã ficar possessa de raiva. No momento em que ela ia gritar com minha mãe, de repente, ela ouviu meus pensamentos. Se eu fosse dar um conselho à minha segunda irmã, agora é melhor não brigar com a mamãe. De qualquer forma, brigar não adianta nada. A mãe trouxe Gabriel Santos para casa. É para roubar a herança da nossa família. Nesse momento, minha segunda irmã
Deveria se esforçar e se redimir, para pegar a mamãe desprevenida no final. Minha segunda irmã hesitou. As palavras que estavam prestes a sair foram engolidas. Ela deixou cair uma frase. Afinal, meu irmão é só o Lucas Almeida. Dizendo isso, minha segunda irmã me puxou e fomos embora, deixando minha mãe e Gabriel Santos se entreolhando, completamente confusos. Eles não conseguiam entender de jeito nenhum. Por que toda a nossa família de repente ficou mais esperta? Por que eles não conseguiam mais nos enganar? De volta ao quarto da minha segunda irmã. Minha segunda irmã, com raiva, jogou fora todos os lanches. Jogou tudo fora, como se tivesse lembrado de algo. Ela também apagou os jogos. Também escreveu. Depois de fazer tudo isso, ela de repente olhou para mim e me perguntou seriamente: Lucas Almeida, eu já te decepcionei? Eu balancei a cabeça rapidamente, encorajando-o a: não, eu sei que você é a melhor. E mentalmente completei: a segunda irmã só foi enganada pela mãe. Eu sei que ela é muito inteligente. Com certeza vai se tornar alguém excepcional no futuro. Minha segunda irmã sorriu. Parecia um pouco emocionada. Ela disse: Lucas Almeida, a segunda irmã vai se esforçar muito a partir de agora, para ser uma pessoa excepcional, e nunca mais deixar ninguém te machucar. Está bem. Eu confio em você, segunda irmã. Eu balancei a cabeça com firmeza. A primeira coisa que minha segunda irmã fez ao voltar para casa foi ir ao hospital fazer um check-up completo. E depois contratou um personal trainer e elaborou um plano de emagrecimento. Além de perder peso, minha segunda irmã pegou os livros novamente, contratou um tutor particular e começou a recuperar o atraso desde o ensino fundamental. Passou todo o verão estudando. Todos estão fazendo regime. Deixou minha mãe e o Gabriel Santos completamente pasmos. Afinal, eles não fizeram nada. Porque, desde que o Gabriel Santos chegou nesta casa, meu pai e minha segunda irmã mudaram tanto? Meu pai antes nem ia para a empresa. Os assuntos da empresa eram todos resolvidos pela minha mãe. Faltava só um pouquinho para ela conquistar o pessoal da empresa, tornar-se a verdadeira detentora do poder. Aí meu pai começou a ir para a empresa. E aqueles acionistas e executivos que estavam indecisos, todos deixaram de apoiar a minha mãe. Minha mãe ficou furiosa de raiva. Ouvi ela falando escondido com o Gabriel Santos de novo. Dessa vez, havia bem mais insatisfação na voz dela. O que há de errado com você? Eu não mandei você voltar para agradar a família? Como é que você só consegue estragar tudo? Estou cada vez mais longe do meu plano. Como é que eu vou trazer o seu pai para cá desfrutar a vida? A voz da minha mãe estava cheia de repreensão. Eu também não sei. Só fiz o que me ensinaste. Mas eles não acreditam em mim. Gabriel Santos começou a chorar de frustração. Minha mãe também não sabia em que etapa tinha errado. Ela ficou um pouco irritada. Desistiu de vez, como quem já não liga mais. A sua irmã mais velha vai voltar para casa no ano novo. Ela confia mais em mim. E me é mais grata. Não precisas te preocupar com os outros. Afinal, eles não vão dar em nada. A sua irmã mais velha é a herdeira designada desta casa. Desta vez, vou me sair bem. Vou fazer com que a irmã mais velha goste de mim. Gabriel Santos garantiu. No fundo, ele também se sentia um pouco injustiçado. Ele achava que ela era melhor que ele em tudo. Melhor em ler as intenções dos outros. Melhor em se mostrar. Como é que não conseguia agradar toda a família? Na vida passada, quando fui jogado do terraço pela minha mãe, ela ainda me zombava com arrogância. Disse que usou apenas um dedo. Então me deixou sem nada. Naquela época, o acidente. Depois de cair do terraço e morrer instantaneamente, meu pai e minhas duas irmãs, na verdade, ficaram muito tristes. Só que não demorou muito para serem enganados pelas balas açucaradas de Gabriel Santos. E, pouco tempo depois disso, todos eles foram eliminados. Pela minha mãe e pelo Gabriel Santos. Lembrando de tudo da vida passada, eu apertei os dentes. Desta vez, é a vez da minha mãe e do Gabriel Santos sofrerem as consequências. Uma semana antes do ano novo, minha irmã mais velha, Luana Almeida, voltou do exterior após se recuperar. Há 6 meses, o carro da minha irmã subitamente perdeu os freios e sofreu um acidente muito grave. Naquele dia, eu e meu pai estávamos viajando no exterior. Minha segunda irmã estava em casa jogando videogame. Foi minha mãe quem chegou primeiro para socorrer minha irmã mais velha. Dizem que na época chovia muito forte. A estrada desabou. A ambulância não conseguiu chegar a tempo. Chegando ao local do acidente, foi minha mãe que carregou minha irmã nas costas por vários quilômetros.
até colocar minha irmã na ambulância. Todo o percurso foi filmado por transeuntes. Todos estavam louvando a grandiosidade do amor materno. Nossa família inteira também passou a sentir ainda mais afeto pela minha mãe. Mas a verdade é que aquele acidente de carro foi armado pela minha mãe com a ajuda de alguém. Porque minha irmã mais velha era a herdeira da família. Então minha mãe queria eliminá-la o mais rápido possível. Se minha irmã mais velha morresse, minha segunda irmã já é uma inútil. Sobraria apenas eu. Na mente da minha mãe, eu seria muito fácil de lidar. Deixar Gabriel Santos vir. Substituir meu lugar em casa, isso bastaria. Dessa forma, no final, os negócios da família naturalmente se tornariam a presa fácil daquela mãe e filho. Mas o inesperado é que, após o acidente, minha irmã não morreu na hora. Minha mãe não queria salvar minha irmã, mas foi filmada por um transeunte. Ela não teve escolha. Só pôde encenar esse dramalhão. Minha irmã foi levada às pressas por Gabriel Santos para o hospital. No fim, ela sobreviveu. Ficou com as pernas paralisadas. Minha mãe sugeriu que minha irmã fosse para o exterior continuar o tratamento. Ela disse que os equipamentos médicos lá eram mais avançados. E isso ajudaria na recuperação da minha irmã. Ela ainda se ofereceu para contatar para minha irmã o melhor hospital particular. O resultado foi previsível. 6 meses se passaram. As pernas da minha irmã não melhoraram nada. Irmã mais velha, você finalmente voltou. Sempre quis te ver. Gabriel Santos correu até minha irmã mais velha, sorrindo como uma borboleta vaidosa. Ela disse: sempre ouvi a mãe falar de você, dizendo que você é madura, estável, bonita e generosa. Saber não é como ver. Você é mais jovem e mais bonita do que imaginei. Minha irmã, por causa das pernas paralisadas, ficou muito insegura. Quase se tornou reclusa. Por um tempo, eu e meu pai íamos vê-la no exterior com frequência. Mas ela sempre nos expulsava. Ela não queria ver ninguém. Só via minha mãe. No fim, não ousávamos mais visitá-la. Agora, com Gabriel Santos tão espontânea, deixou minha irmã claramente desconfortável. Mas parecia que ela não conseguia resistir ao entusiasmo dela. Nos olhos dela só havia alegria por vê-la. Irmã mais velha, você não está cansada depois de um voo tão longo? Deixe eu massagear suas costas. Dizendo isso, ela foi muito solícita. Começou a massagear as costas da minha irmã. E ainda perguntava: irmã, está gostando? Sabia que você voltaria. Aprendi massagem especialmente para isso. O massagista também me ensinou como massagear as pernas para ajudar na circulação sanguínea. Quando você voltar, vou massagear você todos os dias, está bem? Eu vi que minha irmã mais velha ficou um pouco constrangida. Mas no final, ela aceitou de bom grado. Desta vez, não tive nenhum pensamento interior. Deixe o Gabriel Santos se gabar por enquanto. Como diz o ditado, quanto mais alto se sobe, mais dolorosa é a queda. Se não dermos a eles um pouco de doçura, como poderemos encurralá-los no final? Depois disso, Gabriel Santos rapidamente conquistou minha irmã mais velha. Ela, que ainda estava um pouco insegura, depois de ser aceita pela minha irmã mais velha, ficou toda exibida como um pavão abrindo a cauda. Tornou-se ativa em casa. Minha mãe também ficou aliviada. Ela se esforçou tanto. Criou o filho por tantos anos. Como poderia ser inútil? Como poderia ser pior do que eu? Então, eles começaram a usar suas cartas fortes. O aniversário de 15 anos de Gabriel Santos será celebrado 2 dias antes do Ano Novo. Minha mãe está organizando, para o Gabriel Santos em casa, realizar uma festa de aniversário suntuosa. Chame todos os parentes e amigos da família. Também equivale a apresentá-la oficialmente a eles para conhecerem. Meu pai não quer. Ele agora não tem nenhuma simpatia por Gabriel Santos. Até mesmo profunda hostilidade. Afinal, ninguém aceitaria de bom grado criar o filho bastardo da própria esposa, para não levantar suspeitas. Meu pai aguentou. Mas meu pai não participou da preparação desta festa de aniversário de Gabriel Santos. Tudo foi deixado para minha mãe. Longe dos olhos, longe do coração. Minha mãe, claro, ficou muito contente. Ela, para esta festa de aniversário, se dedicou com afinco. Então, no dia do aniversário de Gabriel Santos, muitas pessoas vieram à casa. Minha mãe convidou quase todos os importantes, parentes e amigos, para celebrar o aniversário de Gabriel Santos. A enorme vila estava extremamente animada. Gabriel Santos usava um elegante terno branco, ao lado da minha mãe. Minha mãe estava muito entusiasmadamente apresentando Gabriel Santos a todos. Meu pai não aguentou mais e disse que tinha algo para fazer, voltando para o quarto.
Minha segunda irmã simplesmente não desceu. Com a desculpa de que precisava estudar. Apenas minha irmã mais velha. Desde que ficou com as pernas aleijadas num acidente de carro. Alguém que nunca participava de eventos sociais. Mesmo assim, por causa de Gabriel Santos. Apareceu no salão. Gabriel Santos acompanhou minha mãe numa volta. E apareceu diante de mim. Eu estava justamente sozinho na área de sobremesas comendo. Ela disse sorrindo. Ei! Este terno que estou usando foi presente da irmã mais velha. Dizem que é muito caro. Eu gosto muito. Acha que fica bonito? Gabriel Santos deu algumas voltas na minha frente, se exibindo propositalmente para mim. Na vida passada também foi assim. Ela usou este método para aumentar meu ódio por ela. E então se fazer de fraca e indefesa. Antes, eu realmente caí no jogo dela. E acabei tendo uma grande briga com ela, fazendo com que toda a família, e até todos os convidados da festa de aniversário dela, viessem me acusar de não ser sensato. Desta vez, não quis nem dar atenção a ela. Apenas disse calmamente. Fica realmente lindo, combina com você. Você vai ficar com ciúmes? Gabriel Santos viu que eu não caí na armadilha. E continuou a criar confusão. Nem um pouco com ciúmes. Eu disse com muita generosidade. Antes, a irmã mais velha me comprou muitos ternos bonitos. Hoje é seu aniversário. Eu ouvi dizer que antes você tinha ofendido a irmã mais velha. Estes dias. A irmã mais velha, para que eu possa me adaptar melhor a esta casa. Então ele ficou um pouco mais comigo. Eu estava preocupado que você ficasse chateado. Ainda bem que não ficou. Eu te julguei mal. Você não é tão dependente da irmã mais velha. Nesse momento, a irmã mais velha chegou empurrando a cadeira de rodas. Não sei o que Gabriel Santos disse na frente da minha irmã mais velha. Nos últimos dias. De qualquer forma, minha irmã mais velha claramente começou a sentir uma vontade de proteger Gabriel Santos. Ao nos ver sozinhos agora, com medo de eu maltratar Gabriel Santos, ela veio por iniciativa própria. É claro que Gabriel Santos percebeu. Essas palavras foram ditas de propósito para minha irmã mais velha ouvir. Ela só queria dizer à minha irmã mais velha. Nesta casa, nem se fala que todos nós devemos cuidar mais de você. Será que eu deveria agir como você, que só quer mais e mais, e monopolizar a irmã mais velha para sempre? Perguntei a ela, sem entender. Gabriel Santos ficou um pouco envergonhada com o que eu disse, mas foi só por um segundo. No instante seguinte, ela já começou a me acusar descaradamente. Você está me culpando por monopolizar a irmã mais velha? Mas você acabou de dizer que não se importava. Ao dizer isso, ela já começou a fazer drama de vítima. Quem não soubesse, pensaria que eu fiz algo com ela. Minha irmã mais velha, vendo Gabriel Santos tão triste, falou com a voz um pouco pesada. O que está acontecendo? Nada, nada. Disse Gabriel Santos, com um tom lamentável. Da próxima vez, com certeza vou me conter. Lucas Almeida, não fique com raiva, está bem? Mesmo ouvindo isso pela segunda vez, não consegui evitar rir alto. Será que Gabriel Santos não tem mais vergonha na cara? Como ela consegue dizer essas coisas? No momento em que minha irmã mais velha virou a cabeça, ela imediatamente escondeu os pés. E então, segurando a calça que rasgou, e deixou a coxa um pouco exposta, ficou completamente desesperada. Ela não se conteve e gritou me acusando. Lucas Almeida, como você pode fazer isso comigo? O pequeno incidente entre eu e Gabriel Santos há pouco. Apenas minha irmã mais velha percebeu. Talvez minha mãe também. Minha mãe estava mais do que preparada esta noite. Naquele momento, por causa do grito agudo de Gabriel Santos, todas as pessoas no salão foram atraídas para lá. Gabriel Santos parecia ainda mais perturbado. E também profundamente envergonhado. A minha irmã mais velha tirou rapidamente o seu blazer e entregou-o a Gabriel Santos. Gabriel Santos, com ar de injustiçado, pegou-o, apertando firmemente a volta da cintura, como um servo assustado, digno de pena e carinho. O que se passa? Nesse momento, a minha mãe também se aproximou. Gabriel Santos gaguejou. Diante de tantas pessoas, não ousava falar. Luana Almeida. O que é que aconteceu afinal? A minha mãe perguntou à minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha falou sem rodeios, sem me poupar o mínimo de vergonha, colocando a culpa diretamente sobre mim. Lucas Almeida rasgou as calças de Gabriel. Que coincidência, não? Ela está nesta casa há 15 anos.
Nunca teve um aniversário decente? Nem um aniversário de verdade? Então todos os anos você foi comemorar aniversário com o cachorro? Neste momento, no salão, já se ouvem alguns murmúrios e comentários. Lucas Almeida está realmente muito mimado. Como é que ele pode envergonhar Gabriel Santos em público assim? Não importa o que aconteça. Agora que Gabriel Santos entrou nesta casa, ele é o filho deles. Como é que Lucas Almeida pode ser tão autoritário? Ouvi dizer que o Gabriel Santos é uma criança de sorte amarga. Todos estão a apontar-me o dedo. Vejo a minha mãe e o Gabriel Santos, com expressões constrangidas. Os sorrisos triunfantes deles. Eles pensam que o seu plano malicioso vai dar certo. Mal posso esperar para contar à minha irmã mais velha que enviei a carta. Não adianta mais eu tentar me explicar agora. Até a minha irmã mais velha, que mais amo, acha que eu pisei de propósito na calça do Gabriel Santos. Vi minha irmã mais velha hesitar por um instante. Ela claramente estava confusa. Porque não me viu falar, mas ouviu minha voz. Eu continuei dizendo: na verdade, não me importo de ser injustiçado, mas não quero que minha irmã mais velha continue sendo enganada pela nossa mãe. Se minha irmã descobrisse que foi nossa mãe quem mandou atropelá-la, será que ela ficaria muito triste? Ela ama tanto a nossa mãe. Não quero que minha irmã sofra. Minha irmã mais velha está na cadeira de rodas. Eu vi a expressão dela mudar drasticamente. Ela segurava firme os dois lados da cadeira, tremendo de tanta raiva. Gabriel Santos estava muito perto da minha irmã. Ela percebeu imediatamente a mudança de humor da minha irmã. Quase não conseguiu conter um sorriso no canto da boca. Ela achou que minha irmã estava defendendo-a, que minha irmã estava irritada comigo. Gabriel Santos provavelmente achou que era o momento certo e se apressou em dizer: Lucas Almeida, se você não gosta tanto de mim, vou embora desta casa. Poder vir para esta casa e aproveitar este mês de felicidade com pai, mãe, irmãs e também um irmão. Já me sinto muito feliz. Não ouso desejar mais nada. E também não quero que você, Lucas Almeida, fique infeliz. Por mais que eu ame esta casa, nunca serei feliz. Essas palavras sinceras de Gabriel Santos comoveram instantaneamente a todos. Os parentes e amigos presentes começaram a me acusar novamente por causa dela. Gabriel Santos, vendo tanta gente do lado dela, ficou ainda mais confiante. Ela disse: não dificultem a vida do Lucas Almeida. Não quero vê-lo triste. Estou nesta família. Ela fez uma pausa. Parecia um pouco triste. Depois de um bom tempo, ainda disse: eu fui adotado, originalmente. Eu nunca pertenci a esta família. Não falem mais do Lucas Almeida. Ela não gosta de mim. Eu deveria ir embora. Já que eu te trouxe para casa. Você pertence a esta família. Minha mãe estava com uma expressão firme. Ela e Gabriel Santos estavam em sintonia. Não tenho nada que pertença a esta família. Gabriel Santos disse com tristeza. Não tenho nada. Não fiz nada por esta família. Nenhuma contribuição. Como você pode ser tão inseguro? Minha mãe disse com resignação. Mãe, por favor, leve Gabriel Santos para o orfanato ainda esta noite. Lá é o meu verdadeiro lar. Como posso provar que você tem uma posição na nossa família? Que você tem um lugar? Como posso fazer você sentir que toda a nossa família te acolhe? Minha mãe parecia muito ansiosa. Claramente queria manter Gabriel Santos, mas não conseguia pensar em uma maneira melhor, num estado de aflição, como uma formiga numa panela quente. Se eu não tivesse passado por isso pessoalmente, eu teria sido enganado por ela de novo. É uma pena que minha mãe não seja atriz. Nestes mais de 10 anos, ela atuou tão perfeitamente na nossa família Almeida. Na verdade, minha mãe não é minha mãe biológica. Minha mãe biológica, menos de um ano após meu nascimento, morreu em um acidente. Minha mãe era apenas na empresa do meu pai, uma pequena supervisora. Quando ela soube que meu pai era viúvo, começou a perseguir meu pai intensamente. Meu pai antes nunca tinha considerado minha mãe. Ele tinha sentimentos profundos pela minha mãe biológica, mas não resistiu à minha mãe. Ela bordou por mim e minhas duas irmãs. Ela era muito boa conosco. Tão bom que eu e minhas duas irmãs. Depois que ela faleceu, eu sozinho sustentava a empresa. Naquele dia, justamente aconteceu uma emergência na empresa e não pude sair. Naquela noite, foi minha mãe que se ofereceu e me levou ao hospital. Quando meu pai terminou o trabalho e chegou ao hospital, viu minha mãe me segurando no colo, dormindo no leito do hospital. Por 2 anos inteiros,
Meu pai finalmente se comoveu com minha mãe. Parentes ao redor, incluindo os parentes do lado da minha mãe biológica. Todos aconselharam meu pai a aceitar minha mãe. Meu pai finalmente deixou de lado suas reservas e se casou com minha mãe. Minha mãe, ao se casar, fez um juramento em público, dizendo que amaria meu pai para sempre, dizendo que cuidaria de mim e das minhas duas irmãs para sempre, dizendo que nesta vida ela só teria nós três como filhos. Minha mãe cumpriu o que disse. E nestes mais de 10 anos com meu pai, nunca mais teve filhos. Houve um período em que meu pai pensou em ter um filho com minha mãe, também na esperança de deixar um descendente para ela. Foi minha mãe quem não concordou. Disse que nós três éramos seus descendentes. Ela estava muito satisfeita. Meu pai, vendo minha mãe tão decidida, não insistiu mais. Porém, o sentimento dele por minha mãe claramente se aprofundava cada vez mais, até que mais tarde, eu e minhas duas irmãs passamos a chamá-la de mãe. Aos olhos dos outros, minha mãe era apaixonada e grandiosa. Ninguém imaginaria que tudo isso era apenas uma artimanha da minha mãe. Ela não queria ter um filho com meu pai, porque já tinha um filho com seu antigo amor de infância. Ela também não queria ter qualquer vínculo com meu pai, por causa de uma criança. Desde o início, ela queria destruir a nossa família. Na vida passada, ela realmente conseguiu. Ela roubou a empresa do meu pai. E ainda fez meu pai pular do prédio. Ela deixou minha irmã mais velha no exterior, manca, à própria sorte, a definhar com a perna coxa. Ela observou minha segunda irmã a ser torturada até a morte pela doença. Ela tirou-me do terraço, fazendo com que eu morresse de olhos abertos, sem encontrar paz. Ela trouxe o seu amigo de infância e seu querido filho, Gabriel Santos, abertamente, desfrutando de tudo que é nosso, da família Almeida. Neste momento, alguém no salão de repente sugeriu: isso não é nada difícil. Gabriel Santos não se sente seguro nesta casa. Dê a ela segurança. Agora mesmo, dê a ela ações do Grupo Almeida. Assim que tiver as ações, quem poderá dizer que ela não é da família Almeida? Quem falou foi subornado pelo meu pai. Não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Gabriel Santos recusou rapidamente, com uma expressão de compreensão e tristeza. Na vida anterior, essas ações foram dadas pelo meu pai. Meu pai sentia pena de Gabriel Santos e deu a ela 10% das ações. Naquela época, meu pai só tinha 30%. Depois de dar para Gabriel Santos, restaram apenas 20%. Das outras ações, 20% estavam nas mãos da minha irmã mais velha, 20% estão nas mãos da minha mãe, e mais 30% estão distribuídos entre os acionistas de sobrenomes diferentes. Minha mãe usou os 20% dela e os 10% de Gabriel Santos para, em seguida, adquirir parte das ações dos outros acionistas. Ela ainda armou uma situação para fazer minha irmã ceder 10%, tornando-se a maior acionista do Grupo Almeida. Desta vez, meu pai não está aqui. Vejo minha mãe dirigindo o olhar para minha irmã mais velha. Ela diz: felizmente, mãe nunca te pediu nada. Você também sabe que as ações da mãe são para poder, dentro da empresa, dividir o cansaço do trabalho do seu pai. Agora você está de licença médica, não precisa trabalhar. Primeiro, transfira 10% para Gabriel Santos. Mais tarde, a mãe vai dar um jeito de compensar essa parte para ti. Ela disse como se fosse o mais natural. Ela não achava que a minha irmã a recusaria. Como é que poderia recusá-la? Há pouco, a minha irmã mais velha até defendeu o Gabriel Santos. Da última vez, fez-me passar vergonha. Agora, ela deu ações ao Gabriel Santos. É a melhor lição que me podia dar. Ela acha que a minha irmã mais velha não consegue recusar. Mas ela não reparou que o meu pai e a minha segunda irmã desceram as escadas. Deve ter sido o mordomo avisar. O meu pai e a minha segunda irmã, com medo que eu me desse mal, apressaram-se a descer. Por isso, neste momento, a família toda ouviu os meus pensamentos ao mesmo tempo. Se a irmã mais velha der as ações ao Gabriel Santos, fica mais perto de a minha mãe roubar os bens da nossa família. Mais um passo à frente. Na verdade, a perna da minha irmã mais velha não é incurável. É que a mãe nunca se esforçou para tratar a sério. Os médicos no estrangeiro foram propositadamente arranjados por ela. Que contraditório. Se eles soubessem de tudo que a minha mãe fez, que foi só para se casar com o seu amor de infância, será que esta família se vai desfazer? Eu vi o olhar de toda a família para minha mãe mudar por completo. A minha irmã mais velha estava tão furiosa que até os cabelos fumegavam. Neste momento, Gabriel Santos ainda fingia que recusava, fingindo-se de desentendido na frente da minha irmã mais velha.
Mãe, eu não quero. Como eu poderia aceitar as ações da irmã mais velha? Irmã mais velha, não dê ouvidos à mãe. Eu não vou ser tão mal educado. Enquanto dizia isso, ainda estendeu a mão para agarrar o braço da minha irmã mais velha. Só que mal tocou na minha irmã mais velha. Ouviu-se logo um baque. A pessoa toda caiu no chão de forma desajeitada. Foi atirada ao chão pela minha irmã mais velha num ápice. Deixou todo mundo chocado. Até o Gabriel Santos ficou tão chocado que se esqueceu de fingir que recusava. A minha mãe foi a primeira a reagir. Incrédula. Mariana Almeida, o que você está fazendo? Como você pôde fazer isso com o Gabriel? Você comeu alguma coisa que fez mal? A minha irmã mais velha riu com desprezo, observando o olhar da minha mãe, desejando poder esquartejá-la. Eu rapidamente segurei minha irmã mais velha. Pensei, minha irmã mais velha agora não tem provas para acusar a mãe. Com certeza ninguém acreditaria. E ainda achariam que toda a nossa família maltratou Gabriel Santos. Porque a mãe e Gabriel Santos fizeram nossa família ser alvo de críticas. Não, tem câmeras em casa. Basta reproduzir as gravações para saber se Gabriel Santos está realmente me incriminando. Eu vi minha irmã se esforçando para se conter. Minha mãe ainda estava criticando minha irmã mais velha depois do acidente. O humor mudou. Os outros também acharam que minha mãe tinha razão. Todos ficaram do lado da minha mãe. Até que minha irmã mais velha ordenou: Uxu, traga as gravações da sala de estar agora. Gabriel Santos, ao ouvir sobre as gravações, ficou totalmente apavorado de repente. Ele ficou pálido de medo e olhou para minha mãe. Minha mãe também ficou um pouco nervosa. Ele disse: Por que você está pedindo as gravações? Minha irmã mais velha ignorou ele. Minha mãe resolveu com Uxu: Para que puxar as gravações? Nesta casa, quem manda sou eu. Meu pai falou, com uma presença imponente, fazendo as pessoas estremecerem. Uxu, puxe as gravações. Sim. Gabriel Santos, vendo que a situação era irreversível, rapidamente se levantou do chão. Já que minha irmã mais velha também não me aceita. Toda a família não me aceita. Então eu vou embora. Eu vou embora. Antes de provar a inocência do meu irmão. Ninguém pode ir embora. Minha irmã mais velha, Rechi, embora agora esteja com as pernas incapacitadas, mas ela foi treinada pessoalmente pelo meu pai. Herdeira. Na verdade, não é inferior ao meu pai. Apenas um acidente fez com que ele se tornasse decadente por um tempo. Gabriel Santos não ousava falar. Todos viram claramente. Gabriel Santos rasgou propositalmente suas próprias calças. E ainda, como o bandido que acusa primeiro, me caluniou. A reputação imediatamente se reverteu. Gabriel Santos, neste momento, não foi afogado por cuspidas. Gabriel Santos tem cara de pau. Também foi humilhado até a morte. Mandei-no embora. Meu pai também não disse mais nada. Eu não quero mais vê-lo. Não. Eu não vou embora. Assim que Gabriel Santos ouviu que ele mesmo teria que sair, ele não aguentou. Ele só agora estava morando nesta casa boa. Só agora tinha obtido a identidade de jovem mestre da família Almeida. Ele não queria largar. E também tinha que dizer. Nestes anos, minha mãe mostrou suas falhas. Não ousou dar muito a Gabriel Santos e ao pai dele. Gabriel Santos agora estava usufruindo em nossa casa. Naturalmente, o que ele usufruía com o pai dele era completamente diferente. Eu nunca mais vou. Eu nunca mais farei isso. Pai, você pode me dar mais uma chance, por favor? Gabriel Santos chorou desesperadamente. Se não fosse que todos viram sua verdadeira face, realmente teriam sido enganados por ele novamente. Meu pai nem olhou para ele. Mandei embora. Não se esconda, nesta casa. Mãe. Mamãe. Gabriel Santos implorou novamente a minha mãe. Minha mãe, claro, não é tola. Ela sabia que Gabriel Santos não servia mais. Ela rompeu relações com Gabriel Santos sem hesitar. Eu não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Foi erro meu ter julgado você errado. Vou mandar você embora agora mesmo. Dizendo isso, ela disse ao meu pai. Eu realmente não esperava que ele fosse tão bom em fingir. Vou mandá-lo embora imediatamente. Não fique com raiva. Meu pai deu um sorriso frio. Agora, olhando para minha mãe, era como olhar para um palhaço saltitante. Minha mãe pensou que meu pai estava no auge da raiva. E não pensou muito. Puxou Gabriel Santos e foi embora. Embora minha mãe amasse muito seu amigo de infância, e também amasse muito seu filho biológico, ela valorizava ainda mais o dinheiro. Caso contrário, não teria arriscado tudo por dinheiro. Então, depois que Gabriel Santos foi expulso desta vez, ele não terá dias bons pela frente. Minha mãe certamente colocará toda a culpa
Em Gabriel Santos. Claro, para toda a nossa família. Isso não é importante. O importante é como fazer minha mãe ficar sem nada. O mais importante é, depois que minha mãe mandou Gabriel Santos embora, uma coisa foi, na frente de todos os convidados, pedir desculpas a toda a nossa família. Minha mãe estava muito arrependida. E também se mostrou muito inocente. Ela disse que também não sabia que Gabriel Santos era assim. Ela também foi enganada por ele. Ela tratou Gabriel Santos tão bem. Seus sentimentos foram muito machucados. Meu pai apenas disse. Quem mais se machucou foi Lucas Almeida. Ele quase foi injustiçado por Gabriel Santos. Minha mãe concordou rapidamente. Sim, sim, sim. Lucas Almeida foi o mais machucado. Foi culpa da mamãe. Mamãe pede desculpas a você, está bem? Mamãe promete. De agora em diante, não vou mais ter coração mole. E adotar outras crianças. Você é o único filho da mamãe. Eu aceito bem. Depois que me contive. Meu pai disse. Já que causou danos. Apenas algumas palavras de consolo não mostram sinceridade alguma. Você deve fazer uma compensação real. Lucas Almeida, diga à mamãe. O que você quer? Tudo o que você quiser, eu te darei. Minha mãe disse, com uma expressão sincera. Qualquer coisa serve. Perguntei a ela, de forma inocente. Claro. Quando foi que a mãe não cumpriu o que disse? Ela achou que podia, como sempre, me dar um pequeno doce. Para comprar meu coração. Quero o que está na mão da mãe. As ações do Grupo Almeida. Fui direto. Vi a expressão da minha mãe mudar visivelmente. Ela demorou um bom tempo para falar, sem palavras. Você só tem 14 anos. Ações não são úteis para você. Mas a mãe acabou de dizer que daria ações ao Gabriel Santos. Será que, na mente da mãe, eu não sou tão importante quanto o Gabriel Santos? Perguntei a ela com uma expressão ferida. Parecia uma pergunta casual. Será que o Gabriel Santos é seu filho biológico? Essa frase assustou minha mãe. Como é que pode? Não diga bobagens. Eu só tenho você como filho. Então por que a mãe está disposta a dar ações ao Gabriel Santos? E não quer me dar? Minhas ações vão ajudar seu pai na empresa. Não precisa. Meu pai disse que o sobrinho acabou de aceitar trabalhar na empresa. O Grupo Almeida não é. Minha mãe não acreditou. Ela tinha certeza de que minha irmã mais velha continuaria abatida. Eu sou a filha mais velha da família. Devo assumir as responsabilidades da família. Minha irmã mais velha disse, palavra por palavra. Minha mãe rangeu os dentes. Claramente ainda não queria. Mas não encontrou motivo para recusar. Mãe, agora pode me dar as ações? Você acabou de dizer que atenderia todos os meus pedidos. Olhei para ela com olhos suplicantes. Havia muitas pessoas no salão. Os convidados também a observavam. Se ela recusasse, também não conseguiria se sair bem. Ela rangeu os dentes. Agora, ela também não ousa romper abertamente. Na visão dela, se ela romper abertamente, ela só terá esses 20% das ações. Se não romper abertamente, ela ainda terá chance de virar o jogo. Ela passou tantos anos para chegar até aqui. Como poderia se conformar? Ela disse. Está bem. Mãe, você está abrindo mão com o coração partido. Fico tão feliz que a mãe vai me dar todas as ações que tem. Dar a você 10% já é suficiente. Mas agora há pouco você fez minha irmã mais velha dar a mesma quantia ao Gabriel Santos. Minha mãe começou a pechinchar. No coração da mãe. Eu não deveria ser mais importante que o Gabriel Santos? Eu disse com voz magoada. Minha mãe ficou um bom tempo em silêncio. Claramente não queria. Meu pai disse diretamente. Na época em que você pegou minhas ações, você repetia sem parar que não queria. No final, tudo ficaria para os filhos. Agora é só dar antes ao Lucas Almeida. Para consolar o coração ferido dela. Você já não quer mais. Minha mãe ficou encurralada pelo meu pai. Sem saída. Havia tantos parentes e amigos. Todos estavam observando a imagem de boa mulher que ela mantinha. Manter ou não dependia de uma decisão dela. Se ela mantiver a imagem, todo o planejamento destes mais de 10 anos terá sido em vão. Mas se ela não mantiver a imagem, ela só terá esses 20%. Ela não ficará satisfeita. Meu pai também não pressionou minha mãe. Deu-lhe tempo para pensar bem. Afinal, quem estava envergonhado não era ela. O suor na testa da minha mãe caía em gotas. As pessoas ao lado começaram a cochichar. Quem realmente não quer nada? Só que antes falou muito alto. Meio que perdeu a cara. Realmente trata os filhos como se fossem seus próprios. Como se preocuparia com essas poucas ações?
Ainda é egoísta. Minha mãe, na frente de tantas pessoas, acabou não conseguindo manter as aparências. Vi em seus olhos um lampejo de crueldade, que desapareceu num instante. No momento seguinte, ela de repente agiu com grande magnanimidade. Como eu poderia não estar disposto? Essas ações, quando as peguei na época, eu disse que estava guardando para os filhos. Só estou pensando se devo dar 10% a Manuela. Já que Luana e Lucas têm ações, então Manuela não pode ficar de fora. Não preciso. Basta dar para Lucas. Manuela Almeida recusou diretamente. Todos sabem o que ela pensa. Ela acha que minha segunda irmã é a mais fácil de controlar. A diligência que minha segunda irmã demonstra agora é toda fingida. Não vai durar muitos dias. Já que Manuela não quer, então vou dar para Lucas. Minha mãe aproveitou para dizer: obrigado, mãe. Eu também aceitei de bom grado. Meu pai não perdeu tempo. Chamou diretamente o advogado da empresa e assinou o contrato de transferência de ações na hora. Minha mãe provavelmente jamais entenderá, mesmo morta. Ela originalmente chamou Gabriel Santos para ajudá-la. Mas no final, não esperava sofrer uma perda dupla. O filho mais velho já está lúcido, certo? Claro. Para toda a nossa família. Ainda está longe de ser suficiente. Na vida passada, ela nos arruinou, destruiu nossa família. Nesta vida, é claro que devemos retribuir em dobro. Depois disso, nossa família se recuperou. Era mais evidente ver. Minha mãe começou a entrar em pânico. Ela perdeu as ações. A empresa perdeu o controle. Meu pai e minha irmã mais velha continuam trabalhando. Minha irmã mais velha ainda arranja tempo para visitar. Minha segunda irmã malha loucamente. Estuda. Eu continuo sendo o pilar da família. Nossa família está caminhando para algo cada vez melhor, evoluindo na direção oposta ao que minha mãe queria. Ela finalmente não aguentou mais. Ela usou a desculpa de que um parente tinha problemas. Precisava voltar para a cidade natal. E foi embora. Na noite do dia em que ela partiu, alugou um carro secretamente. Dirigiu dezenas de quilômetros de volta à mansão. Enquanto todos nós dormíamos, ela ateou fogo às escondidas. Queimou a nossa mansão. Eram 3 da manhã. Todos estavam dormindo. Nenhum vizinho ao redor percebeu. Quando descobrimos, o fogo já tinha cercado toda a mansão. Os bombeiros levaram uma noite inteira para apagar completamente o incêndio. Minha mãe só voltou no dia seguinte, depois de ser avisada. Assim que chegou, caiu de joelhos, chorando desesperadamente. Quem via não conseguia evitar sentir pena. Todos foram consolá-la. Minha mãe parecia não ouvir. Ela estava em completo desespero. Se eu soubesse, não teria ido embora. Se eu soubesse, teria morrido junto com vocês. Se você morresse, que sentido teria viver sozinho? Ela atuou com tanta verdade. Ninguém viu o sorriso de triunfo em seus olhos. Agora que toda a nossa família morreu, ela seria a única herdeira. No momento em que ela estava secretamente satisfeita. Mãe, eu a chamei por trás. Vi o corpo da minha mãe dar um sobressalto. Ela pensou que estava tendo alucinações. Querida, meu pai também a chamou. Ela se virou, atônita, virou-se. E nos viu, toda a nossa família, sãos e salvos, parados atrás dela. Assustada, ela desabou no chão. Vocês se transformaram em fantasmas? Estamos vivos e bem. Eu disse. Ontem fomos viajar para o mar. Só voltamos agora. Vocês não estavam em casa. Minha mãe ficou agitada na hora. A raiva nos olhos dela já não se continha. Ela queria nos matar naquele instante. Não. Respondi. E perguntei, ingênuo. Como é que nossa casa ficou assim? O olhar da minha mãe começou a fugir. Ela tentava se controlar. Ouvi dizer que havia gatos selvagens. Parece que perto da porta. Instalei umas câmeras escondidas. Vou dar uma olhada. Dizendo isso, peguei o celular para ver a gravação. Minha mãe ficou apavorada. Ela se levantou de repente do chão. Arrancou meu celular da mão e o jogou no chão com fúria. Todos olharam para ela. Minha mãe disse, sorrindo: o importante é que vocês estão bem. O resto não importa. O importante é que nossa família está completa. Meu pai foi direto ao ponto. O quê? Querido, o que você está dizendo? Minha mãe disse, nervosa, sem conseguir disfarçar. Meu pai disse: o que você mesma fez? Você não sabe melhor do que ninguém? Já entreguei as provas à polícia. Agora, prepare-se para enfrentar a justiça. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Minha mãe enlouqueceu. Mesmo louca, não admitiu o que fez.
O vídeo de você ateando fogo na vila ontem à noite. Já entreguei à polícia. Olha, a polícia já chegou. Minha mãe, ao ver a polícia, saiu correndo. Mas como poderia ser páreo para os policiais? Em poucos segundos foi imobilizada no chão, completamente humilhada. Ela foi levada pelos policiais para o carro patrulha, gritando alto para nós. Como vocês descobriram? Como descobriram? Fiz tudo tão perfeitamente. Como poderiam ter descoberto? Ela não conseguia entender onde exatamente havia errado. Não conseguia aceitar que todos esses anos de tramas e artimanhas, no fim, levariam à sua própria ruína. Minha mãe, no final, não causou mortes ou feridos. Foi condenada a apenas 10 anos de prisão. Depois que ela foi presa, ainda fui visitá-la. Quando me viu, ficou muito emocionada. Ela disse: Lucas Almeida, você ainda ama a mamãe? Quando a mamãe sair da prisão, a mamãe vai te levar ao parque de diversões. A mamãe vai comprar comidas gostosas para você. Eu não te amo. Cortei a fala dela. É nojento de ouvir. Então por que veio? Você veio me ver, não é porque sente minha falta. Vim para ver seu ridículo. Um sorriso cruel se formou no canto dos meus lábios. Um sorriso assim não deveria existir no rosto de um garoto de 15 anos. Minha mãe, com os olhos cheios de terror. Você. Quem é você? Você não é o Lucas Almeida. Como não poderia ser? Só não é como você imaginava. Olhei para ela. Meu sorriso se aprofundou. Mãe, você deve querer muito saber. Por quê, mesmo com tantos planos? No final, tudo desmoronou. Por quê? Minha mãe ficou muito agitada. Por quê? Eu a olhei. E disse, pausando cada palavra: o céu punirá todos os malfeitores. Caso contrário, por que me daria chance de renascer? Você. Minha mãe pensou que eu estava brincando com ela. Quase se levantou para me bater. Assim que fez esse movimento, foi imediatamente contida por Eugene. A dor a fez implorar por misericórdia imediatamente. Vendo-a assim, foi realmente satisfatório. Eu disse: Mãe, não importa se sou filho biológico ou não. Afinal, fomos mãe e filho. Deixe-me dar-lhe um presente. Minha mãe olhou para mim, com um pouco de expectativa nos olhos. Eu disse a ela, pausando cada palavra: Gabriel Santos não é seu filho biológico. Quando você deu à luz, seu querido amigo de infância trocou os bebês. Seu filho verdadeiro agora está sofrendo em algum lugar, não se sabe onde. Quem diria que durante tantos anos você esteve criando o filho dos outros? Meu pai disse para você ter uma menina, mas você recusou. Que coisa triste e lamentável. Impossível, impossível. Minha mãe não acreditou. Mas já estava completamente desestabilizada. Depois que você sair da prisão, vá buscar as respostas por si mesma. Nessa altura, deve ser bem interessante. Claro, isso já não está dentro do meu alcance de preocupação. Como minha mãe vai se vingar cruelmente? Depois que ela agir, como ela vai tratar Gabriel Santos cruelmente? Isso é problema dela. No máximo, eu faço mais uma piada. Saí da prisão, olhando para o lado de fora. O céu estava limpo e ensolarado. Senti um alívio, sorrindo. A seguir, vou aproveitar bem a vida anterior. Não consegui desfrutar completamente o calor do lar. Desejo sinceramente que as belezas deste mundo frequentemente te envolvam.